Olá, você está no Escrituras Plus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós começamos a falar um pouquinho sobre os personagens históricos a partir da Reforma. Falamos do Jerônimo Savonarola, falamos do Lutero e hoje nós queremos falar de um personagem que muitos conhecem, que é o John Bunyan. Bunyan viveu de 1628 até 1688. Ele ficou bastante conhecido pelo livro Peregrino, que virou filme, que várias pessoas já leram e conhecem a história. Porém, poucos conhecem o Bunyan a partir da sua vida de oração. Ele tinha uma vida muito intensa de oração a partir e principalmente num período histórico que ele viveu e experimentou, que levou ele a viver muito a questão da oração. Ele chegou ao ponto de dizer que os gemidos são as melhores orações que podemos fazer. Bom, John Bunyan, ele cresceu num lar bem pobre, apesar dos seus pais serem bem pobres, possibilitaram a ele o aprendizado da leitura e da escrita. Quando ele cresce, ele vira um funileiro, e como a maioria dos funileiros, ele tinha pouco dinheiro, e conforme ele foi vivendo, ele casou, e quando ele se casa, a família da sua esposa é uma família de bastante gente piedosa. Se casa, tem filhos, e ele começa a participar da igreja junto com a sua família, junto com a sua esposa e tudo mais. Quando seu pai falece, deixa 2 livros para ele, que era a única propriedade que ele tinha, porque eles eram pobres, como nós já bem mencionamos. À medida que John Bunyan começa a ir para a igreja, ele começa a se sentir o principal dos pecadores. E quando ele ia para os cultos, ele sentia que ele estava a caminho do inferno. Quando isso começa a mudar dentro do interior dele, ele se torna um pastor, começa a pregar de uma maneira muito simples, muito humilde, e a pregação dele começa a alcançar várias pessoas, ele começa a obter um relativo sucesso das suas mensagens, mas sempre se sentindo ainda como o principal dos pecadores e como se ele ainda estivesse a caminho do inferno. Conforme ele vai pregando, ele começa a enfrentar várias dificuldades, começam a colocar várias barreiras ao ministério dele. Calúnias, difamações, mentiras, várias coisas levantaram contra o John Bunyan. Por exemplo, chamaram ele de feiticeiro. Outras pessoas chamaram ele de jesuíta. Só para você lembrar, nós estamos falando há pouco mais de um século depois da Reforma Protestante. Então, você tinha essa efervescência ainda entre protestantes e católicos. Então, para alguém que tinha saído, abandonado o catolicismo e estava vivendo uma fé reformada, ser chamado de jesuíta era uma enorme ofensa. Também chamaram ele de cangaceiro, falaram que ele tinha 2 esposas, falaram que os filhos dele eram bastardos e assim por diante, né? Só que essas perseguições, calúnias, difamações a respeito do Bunyan não abalaram o seu ministério. Então ele prossegue, ele continua pregando, anunciando a mensagem dele, só que a perseguição não para por aí. Então o que eles fizeram? Levantaram uma acusação de que John Bunyan não seguia os regulamentos do culto da igreja oficial. Então, ele sendo acusado disso, instaura-se um processo contra ele e tudo mais, e condenam ele à prisão. Só que essa prisão é uma prisão perpétua. Ele deveria ficar na prisão até que ele assumisse que não pregaria mais. Porém, isso não abalou ele, e na prisão ele escreve o Peregrino, a Peregrina, e a maioria dos livros, e que John Bunyan tem uma vida muito intensa de oração a partir da prisão. Então, ele aproveitou o tempo para buscar o Senhor, clamar ao Senhor e assim por diante. Como o pessoal queria muito que ele parasse de pregar, ele falou exatamente o seguinte: se amanhã eu sair da prisão, amanhã mesmo eu pregarei. Mas nós cometemos um equívoco ao pensar que o John Bunyan era só suas pregações, só suas orações, mas ele escreveu vários livros que permanecem até hoje abençoando muitas pessoas,
como Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, O Peregrino. Só O Peregrino foi traduzido para mais de 140 idiomas. É um dos livros mais lidos no cristianismo protestante, por assim dizer. O Peregrino tem uma continuação que é A Peregrina, e além desses livros ele também escreveu vários discursos sobre oração. John Bunyan ficou preso durante 12 anos. 12 anos preso. Isso significa que 1/5 de toda a vida dele ele passou na cadeia injustamente, simplesmente por perseguição de inimigos. Depois que ele saiu da prisão, ele continuou a exercer o seu ministério até os 60 anos de idade, pregando, orando, escrevendo e assim por diante. E ele acaba morrendo em decorrência de uma febre. Ele pega uma febre, não consegue tratar de forma correta e daí ele acaba falecendo. O que nós podemos entender de John Bunyan? Que era um homem simples, humilde, praticamente iletrado, mas que teve um ministério muito abençoado por duas razões bem simples: um conhecimento profundo das Escrituras e uma vida de oração intensa. Muito obrigado por nos acompanhar nesse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no nosso canal, apertar o sininho da notificação e compartilhar esse vídeo com um amigo seu. Forte abraço, Deus te abençoe.